a gente vai começar agora a perceber questões mais empíricas, né, ligadas principalmente a dinâmicas mais recentes, para que aí a gente consiga ter bons instrumentos, boas ferramentas de análise da segurança internacional contemporânea. Então a gente parte numa perspectiva teórica mais de fundo. Agora a gente vai ver grandes transições importantes, né, do sistema internacional atual, que estão, a gente poderia dizer assim, são grandes, é uma situação atual em que os elementos, né, os fenômenos conjunturais, né, ocorrem. Então a gente não pode se desligar, perder de vista esses elementos transicionais, né, numa análise eventual de segurança internacional. Então a gente já viu as questões mais estruturais, como que guerra, política, né, visões teóricas sobre isso, como que isso afeta os sistemas internacionais. Agora a gente vai para elementos um pouco mais situacionais, né, que duram aí 50, 60 anos e que vão gerar grande impacto nas relações internacionais. Os elementos anteriores, aqueles que a gente tinha visto, eles são elementos muito estruturais, né? Eles vão durar séculos, né? Dezenas de séculos às vezes. Então, são impactos muito estruturais. Agora a gente está lidando com impactos um pouco mais recentes entre eles. Então, a gente vai lidar com essas mudanças da visão teórica sobre o que é segurança. Então, isso hoje traz uma mudança importante de como que a gente vê segurança, como que define o conceito de segurança e como lida com as questões que estão envoltas do processo de segurança. Então, segurança não é mais uma coisa dada, né? E também não é só vinculada a uma relação de poder, de percepção sobre poder entre estados. A segurança é um conceito muito mais complexo, conceito sociológico, interacional, relacional. Isso tudo vai marcar uma nova etapa, uma nova era nos estudos de segurança, em que não mais avaliamos apenas os fenômenos empíricos de ameaças de segurança e oferta de segurança. A ameaça de segurança seriam, assim, as demandas de segurança, fenômenos que demandam atenção da área de segurança, das forças de segurança, etc., né? E também não só análise das ofertas de segurança, ou seja, das reações, das políticas públicas que são feitas para suprimir esses problemas de segurança. Mas também, então, além do que é concreto, do que é específico ali, né, de fenômenos de ameaça, fenômenos de problemas de segurança e as suas respostas, a gente também começa a analisar o que está em torno desse processo, né? O contexto, a manifestação, né, de priorização de um fenômeno de segurança em relação ao outro, né, a articulação política que legitima ações de segurança. E muitas vezes as ameaças que existem de segurança não são tão reais assim. Então, assim, o Brasil tem que lutar e perseguir o comunismo, né, na sociedade brasileira. Será que essa ameaça é real? Ou, o Brasil tem que procurar grupos terroristas nos movimentos sociais, em manifestações políticas. Será que é uma ameaça real? A despeito da nossa resposta empírica, a gente pode avaliar e verificar se essas coisas realmente existem. Por trás disto, há um discurso, uma tentativa de arregimentar concordância de que tais fenômenos são fenômenos securitários. E como tais, eles precisam de ações de uso de violência, de força, né? Ações geralmente de exceção. Tentar observar isso, quem são os agentes que buscam argumentar em favor da securitização de algo, né? Ou dessecuritização de algo, né? Como que se dá esse processo de disputa dentro da política, né, da sociedade, e como que isso é mais ou menos aceito, também é parte do estudo de segurança. Então isso é quase uma revolução nos estudos de segurança. A gente começa a analisar a dinâmica, né, a formulação do que seria da ideia de segurança, né, e a sua concretização na política. Era algo que não tinha, não existia antes, né, antes dos anos 80. Isso começa a ser feito basicamente com aquele livro do Barry Buzz em 1983, o People, States and Fear, e a noção de medo, né, se torna, lembrem, né, a gente discutiu uma aula, né, acho que foi a primeira aula, né, sobre a relação entre medo e segurança, essa relação do medo e da articulação política, né, para além do indivíduo, a articulação política de que algo deve ser perseguido, né, e deve ser exterminado como uma ameaça de segurança, se torna parte da discussão. O que não era, claro, um estudo muito desenvolvido anteriormente. A gente tinha muito assim, os estudos de segurança tradicionais lidavam muito com a questão do poder, de
como equilibrar o poder, de como desenvolver armas, tecnologias. Então era tudo muito dado, né, muito material, quase que se a realidade existisse absolutamente fora, né, dos discursos, das articulações da política. E a parte lá dos estudos de segurança do terceiro mundo ou estudos da paz viam também, né, o problema do poder como algo que não resumia o debate sobre segurança ou dos estudos estratégicos, e que a gente tinha que ver também problemas, né, dos custos da segurança, ou seja, mortalidade, a necessidade de controles, né, frente às inseguranças. E, por outro lado, no terceiro mundo, as noções de que, o poder não é necessariamente uma solução para o problema de segurança, mas às vezes é o próprio problema, é o Estado, a instabilidade estatal, o desafio dos regimes, isso tudo também é parte dos desafios de segurança. Mas nenhuma dessas tradições de pesquisa lidavam com segurança enquanto um conceito manipulável, enquanto um conceito que pode ser visto como parte de um processo narrativo, discursivo, político. E isso é visto apenas a partir, claro, do surgimento de uma noção mais reflexivista sobre o mundo, né, mais pós-positivista, no sentido lato sensu, né, e com a chegada do construtivismo, que vai justamente criticar os conceitos como dados, né, o pós-modernismo também, os conceitos como dados, e aí vai se perguntar claramente assim, o que é segurança e o que é insegurança, e como se articulam, né, problemas de segurança que devem ser tratados, observados pelas políticas públicas. Então, esse é o problema que a gente vai tratar hoje. Nas 2 próximas aulas a gente vai tratar de algumas outras mudanças que a gente vem observando, mudanças tecnológicas, mudanças da matriz energética do mundo e como isso afeta a segurança internacional, a mudança demográfica no planeta e como também isso afeta a segurança internacional. E no ponto do tópico 8, né, as discussões sobre polaridade no sistema internacional, poder no sistema internacional e essas transições, e os desafios ou soluções apresentadas pela região, né, pelos regionalismos. Então, eu elenquei esses pontos como elementos de transições, poderíamos colocar outros, inclusive, mas na minha leitura são os pontos mais importantes, assim, nesta transição que a gente vê nas dinâmicas e nos estudos de segurança. Vamos começar, então, com esse problema conceitual, tá? Esse problema conceitual nos leva a perguntar, afinal de contas, né, o que é segurança e o que é insegurança. E tratar isso como algo não dado, não estritamente objetivo. Existem elementos subjetivos, né, na reivindicação de algo como seguro, né, ou um momento, um ambiente seguro ou inseguro. Então, tudo isso envolve uma articulação de uma narrativa que busca legitimidade, e quando é aceita, essa legitimidade ocorre. E aí políticas de segurança vão ser mais ou menos aceitas e efetivadas. O problema da segurança também envolve a noção, né, de percepção, portanto. Não temos como ter indicadores ao contrário de guerra e paz. Os indicadores de guerra e paz ainda são também muito frágeis, né? Mas de segurança são ainda mais frágeis, porque não temos como absorver um indicador ou propor um indicador que seja efetivamente objetivo. Segurança é algo que é muito subjetivo, né? É uma condição mais do que uma realidade. Então, nos sentimos mais seguros, nos sentimos menos seguros. E subjetivamente isso também importa, né? É como um processamento subjetivo e intersubjetivo quando isso envolve mais do que um indivíduo. Portanto, não temos como dizer objetivamente o que nos deixa seguro, o que não nos deixa seguro. Isso é individualmente concebido, e também aquilo que é efetivamente ameaça ou que não é efetivamente uma ameaça de segurança. Então, podem ver os indicadores que vocês pegam em jornais. Eles não medem nível de segurança, eles medem nível de percepção de segurança. Isso pode variar, não necessariamente de acordo com os índices de segurança ou insegurança, de violência, por exemplo. Isso pode variar com o momento de que as pessoas estão se sentindo num ambiente de caos, um momento de ansiedade coletiva, como o atual. Portanto, isso é muito importante e nos abre uma dimensão adicional de pesquisa, que é a dimensão intersubjetiva, tá? A dimensão discursiva, narrativa. Então, também vamos discutir o que é o processo de securitização, seus fatores componentes. Então, o que é o processo de securitização? É tornar algo como uma coisa de segurança.
E isso se torna importante porque muitos temas e agendas de segurança que não o eram, né, antes do pós-Guerra Fria, acabaram se tornando agendas de segurança no pós-Guerra Fria. Então é importante não só ver essas diferentes dimensões enquanto possíveis agendas de segurança, segurança humana, segurança ambiental, etc., mas também entender por que este processo, como é este processo e como opera, né, a transição de um tema que não era de segurança e se torna um tema de segurança, né, para o bem ou para o mal, tanto para bem ou mal é relativo, basicamente, né, então tanto para a emancipação das populações como para a opressão de populações, porque sempre há custos, né, aqueles que ganham no processo e aqueles que perdem neste processo. Também como evoluiu recentemente a compreensão sobre o conceito de segurança, diferentes compreensões, diferentes visões e os debates dentro dessas visões, o que é a expansão e o aprofundamento dos conceitos de segurança, ou seja, expansão e aprofundamento são coisas diferentes, todas se baseiam dentro de um fenômeno de alargamento, né, conceitual que a gente observou, que fazem parte também, obviamente, de um processo diferenciado de securitização. E aí, o que é securitização, efetivamente, né, e quais temáticas contemporâneas têm sido recorrentemente securitizadas. Atentem a essas questões, porque essas questões fazem parte do questionário da aula de hoje. Então, se preocupem com elas e também de respondê-las, pelo menos mentalmente, durante a nossa aula, ok? Contexto da ampliação conceitual. Portanto, temos um processo de ampliação, né, de alargamento do conceito de segurança, e eu já vou mostrar as duas dimensões envoltas nesta ampliação, mas o contexto aqui também importa, antes de chegarmos nas discussões mais específicas. O primeiro contexto que deve se discutir é que, houve o fim da Guerra Fria, houve a dissolução e a crise interna na União Soviética, e aquele momento em que havia, né, uma destruição mútua assegurada, em que existia um equilíbrio estratégico entre Estados Unidos e União Soviética no período da Guerra Fria, acaba caindo por terra. Os Estados Unidos, eles têm mais condições de fazer frente a potências rivais. A União Soviética estava em processo de fratura interna, a China não havia ascendido ainda como uma potência, já era uma potência nuclear, fazia parte do Conselho de Segurança da ONU, né, como membro permanente, mas a China não tinha as condições que tem hoje de ser percebida como uma potência rival aos Estados Unidos, né? E então toda essa fragilidade dos rivais dos Estados Unidos evitavam tanto a ideia de que poderia existir guerras convencionais, né, entre grandes potências. O que estava aberto ainda era a possibilidade de guerras na periferia, né, problemas de estados instáveis, né, de guerras irregulares, e que os Estados Unidos, nesse momento, inclusive, se faziam, né, dispostos a lidar com esses problemas na periferia, o que fizeram na fragmentação da ex-Iugoslávia, o que fizeram na Somália nos primeiros anos de unipolaridade, basicamente isso, né, também no Iraque, de tentar dar conta de algumas instabilidades que eles percebiam na periferia, mas isso logo caiu por terra, e os Estados Unidos ficaram um pouco mais criteriosos antes de entrar em guerras na periferia, sobretudo em guerras que poderiam trazer custos para os Estados Unidos, como guerras convencionais. Então diminuiu-se essa possibilidade de guerras convencionais, de fato interestatais, né? Há também neste momento uma crise econômica importante que vinha desde os anos 80 na periferia do sistema internacional, né? Países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos, que viviam problemas com as suas crises da dívida externa, com as suas contas públicas, também com a capacidade de se industrializar. Então, os modelos de industrialização foram justamente pelo impacto da alta dos juros nos Estados Unidos, né, que aumentou 9 vezes em 1979. Então, toda a dívida pública desses estados foi multiplicada na mesma proporção, né, dívida externa, e esses estados se viram num problema de incentivar a sua indústria nacional, a sua economia nacional. Isso fez também com que diminuísse o poder aquisitivo das moedas locais, porque houve um grande fluxo de investimentos para os Estados Unidos, né? Se o mercado financeiro já investiu nos Estados Unidos sem uma alta de juros, imagina quando há uma alta de juros. E aí o dólar se valoriza, né? As moedas locais
se desvalorizam, e aí para importar produtos acaba se tornando sempre muito mais caro. E a instabilidade da moeda da periferia, de países periféricos, se torna muito grande. Então, tudo isso leva ao que a gente viu no Brasil, que a gente viu na América Latina no final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Crises econômicas, de contas públicas, crises monetárias. E aí, o neoliberalismo, né, assim, como é que é? Você vende problema, né? Você cria problema para vender solução. Basicamente isso. Você traz o problema e depois mostra-se como a solução para este problema, ocultando o fato de que, é claro, esse problema também foi gerado por você. É o que os Estados Unidos fizeram, né? E a agenda do consenso de Washington, né, que era um grupo de economistas que pensaram possíveis soluções, né, vinculadas à Universidade de Chicago, soluções para esse problema das contas públicas dos estados. É muito, inclusive, recente, né? Essa discussão ainda parece muito assim, contemporânea, né? Mas ela sobrevive durante muitas décadas, mas lá no final da década de 80, essa agenda foi colocada para os estados, e aí vários bancos de investimento internacionais, instituições financeiras internacionais, FMI, Banco Mundial, estavam ali justamente para financiar a dívida externa. Ou seja, esses estados, eles, para pagar a sua dívida externa, tinham que pedir mais recursos, né? Mais ou menos o cartão de crédito. Para pagar o cartão de crédito, você parcela no cartão de crédito. Assim, você tem que pagar R$1.000 no cartão de crédito. Você parcela em 12 vezes aqueles R$1.000, que se tornam logo R$12.000, né? O cartão de crédito é basicamente isso. As instituições financeiras internacionais também. E como uma das políticas das instituições financeiras internacionais é justamente o controle da inflação pelo aumento da taxa de juros, eles garantem claramente que os estados vão ter que pagar ainda mais no longo prazo, porque eles impõem uma medida de aumento da taxa de juros para esses estados e de superávit primário. Então, garante que o estado pague e garante também que a população empobreça, não vá, de forma alguma, pressionar para que os estados deixem de fazê-lo. Então, essa agenda para os estados é uma agenda de enxugamento também das instituições estatais, das organizações públicas, da burocracia estatal. Então, o estado ele não precisa mais existir para prestar serviços públicos, para realizar funções muito complexas. Isso tudo acaba sendo objeto de ação dos agentes privados, ou seja, por meio de privatizações, você terceiriza a responsabilidade dos estados. E a população, como acaba numa situação de pobreza, né, e de uma situação de crise de alfabetismo, de educação e de saúde, tem pouco tempo e disponibilidade para pressionar os estados a fazerem qualquer coisa. Então, neste contexto de crise, você tem fragmentação interna, disputas internas, crise, aumento do crime, aumento de inflação, aumento do mercado informal. Então, assim, o que alguns autores chamam de década perdida. A gente tem 2 décadas perdidas na periferia, né, no terceiro mundo. Os anos 80 e os anos 90 cumprem essa função. E o que essa agenda para os estados constitui? Né? Ela constitui no enxugamento da máquina pública. A ideia de que mais estado, você tem que diminuir o tamanho do estado. É uma agenda muito burra, porque desde os anos 80, você não fala mais sobre mais ou menos estado, você fala sobre a qualidade das atividades que o estado presta, né, e as condições de prestar essas atividades. Mas tornou-se, né, quase como uma passagem bíblica a ideia de que temos que diminuir o Estado é muito inchado. E entre essas funções do Estado estão as funções de segurança, as funções de defesa. Portanto, muitos estados acabam diminuindo seus orçamentos de defesa, seus orçamentos de segurança e diminuindo a qualidade do treinamento das suas polícias, né, a qualidade de organização, gestão, comando e controle, e as suas forças armadas acabam também sucateadas, com pouca capacidade de fazer dissuasão externa, e assumem muitas vezes funções domésticas nos estados, porque os estados têm, você não tem bons técnicos na área de saúde, então vai lá, os militares fazem algum trabalhinho na área de saúde. Você não tem dinheiro, recursos e bons técnicos para fazer atividades na área infraestrutural, vai lá, os militares fazem atividades em infraestrutura. Você não tem uma burocracia pública que garanta a chegada de serviços sociais em regiões insalubres, né, como o interior da Amazônia. Então vão lá os militares e fazem esse tipo de ação. O que acontece? Acontece que os países do terceiro mundo não têm mais forças armadas capazes de fazer a defesa nacional. As forças armadas acabam sendo o que resta do Estado para desempenhar atividades públicas. E as forças de segurança a mesma coisa. Então as forças armadas têm que fazer tudo, né, como uma das últimas instituições que sobrevive, e não é só algo que
digamos assim, uma necessidade. As Forças Armadas também, elas acabam encontrando funções para sua atuação, justamente para garantir a sua sobrevivência. Senão, elas seriam, obviamente, limadas nessa ideia de que acabaram as guerras entre os estados, paz liberal, paz, fim da história. A gente tem a possibilidade de estados simplesmente acabarem com suas forças armadas, porque, bom, os Estados Unidos venceram a Guerra Fria, a gente não precisa mais esperar nenhuma guerra no sistema internacional, né, numa perspectiva idealista. Então, as próprias Forças Armadas acabam achando bom para si, né, não vou falar publicamente, porque sempre vão reclamar dos seus salários, sempre vão reclamar do seu sacrifício frente a outros atores sociais, ninguém é tão sacrificado quanto os militares, né, nessa perspectiva, né, sendo que todo mundo trabalha muito mais tempo, né, no seu serviço do que militares, mas parece que os militares são aqueles agentes sociais que mais se sacrificam pelo Estado, sendo que, no nosso caso, algumas gerações dos militares não cumprem suas atividades fins, que são a defesa nacional, efetivamente, né, numa guerra, num confronto armado. Então, que é bom por um lado, né, mas por outro lado encontram-se algumas atividades adicionais, né, que os militares têm que cumprir, e essas atividades adicionais vão desde atividades envolvidas, né, em digamos assim, funções que o Estado deveria executar, mas não consegue com a sua burocracia civil, e por outro lado, inclusive, na sua interferência na política, né, acabam tendo bastante tempo para ficar pensando em política, em projetos políticos, etc. Então tudo isso parte, né, não é que os militares sejam responsáveis por isso, é parte de uma agenda de destruição das capacidades estatais na periferia, e é algo que os próprios militares acabam sofrendo, porque para sua atividade fins, nunca há recurso, nunca há condições de modernização militar, apenas para núcleos e ilhas de capacidades em que algumas forças armadas conseguem manter nos países do terceiro mundo. Aqui a gente pode ver, por exemplo, um gráfico do CIPRE, né, tem alguns anos aqui que estão com falha, mas basicamente a gente tem uma tendência de redução significativa dos orçamentos, né, de defesa em dólares constantes entre 88, né, e aqui até o final dos anos 90, anos 2000. O que acontece aqui em 2001 é claramente uma nova justificativa para a existência de forças armadas frente, né, a uma ameaça global que se tornou macro-securitizada, depois eu explico o que significa, né, que é o terrorismo internacional. Então, mesmo nos países desenvolvidos, o terrorismo serviu como uma boa justificativa para ou seja, justificativa para justificar, né, perdão da redundância, para legitimar, né, a aceitação social e pública de investimentos no setor militar de defesa e no setor de segurança pública, certo? Se esses investimentos foram adequados, não foram, se o terrorismo era realmente uma ameaça para todos esses estados que aumentaram seus orçamentos, é uma outra discussão. É uma discussão assim, que envolve necessidade de evidências, tá? Mas o que a gente vê aqui é que houve um aumento do orçamento significativo. E esse aumento, então, ele está relacionado, bom, ao fim digamos assim, ao início do terrorismo justificado enquanto uma ameaça à segurança de estados e sociedades, mas também a dois processos, né, que vão ressignificar o que a gente chama segurança no período do pós-Guerra Fria, que são os processos ou seja, esses dois processos a gente pode definir enquanto alargamento conceitual. E o alargamento conceitual, ele envolve a expansão e aprofundamento conceitual. A expansão é a observação, começo da observação de que dinâmicas da área de segurança, da área militar, efetivamente, segurança nacional, vão afetar outros setores, outras áreas, né? A área política, ou seja, como que o debate sobre segurança, as forças de segurança vão afetar estabilidades de regimes ditatoriais ou regimes democráticos, como que problemas de segurança são afetados e afetam ao setor econômico, né, orçamentos, agenda de pobreza. Será que a pobreza produz insegurança? Ou o contrário, né, insegurança produz pobreza? O ambiente social, a noção das identidades sociais, a ideia de que somos unidos ou não somos unidos, ou temos disputas interétnicas dentro do nosso estado, né? O setor ambiental, produzindo crises em estados, produzindo impactos sociais significativos que vão levar a problemas de segurança, às vezes nacional, né? A gente pode pegar aqui o caso da Amazônia, no Brasil,
sob qualquer perspectiva, tanto uma perspectiva mais ambientalista, que discute a necessidade de cuidados mais efetivos do Estado brasileiro em relação à sustentabilidade ambiental na Amazônia, quanto também pela perspectiva atual, né, de uma parte da população e do governo de que a Amazônia sofre ameaças externas e que estão sendo manipuladas as organizações internacionais a favor de interesses extra-regionais, sobretudo na Amazônia. Toda essa visão envolve um problema de segurança que está na esfera ambiental, não necessariamente é só ambiental, envolve também uma segurança estatal, mas ela está nesse torno, né, nesse tema ambiental, entre outros temas. Então, isso desculpa que entrou um cisco aqui. Isso se define enquanto expansão conceitual para setores. E o aprofundamento, né, é uma descida de nível, descida e subida de níveis de análise ontológicos, né, de perspectivas ontológicas sobre o que deve ser protegido prioritariamente. Então, isso aqui a gente pode ter várias combinações diferentes entre essa expansão e o aprofundamento. Você pode ter uma visão de segurança nacional vinculada ao problema ambiental, que é o que o governo nacional hoje, o federal hoje adota. Ou você pode ter uma visão de segurança humana vinculada ao problema ambiental, que é o que críticos geralmente adotam. Então, percebam que são coisas diferentes, mas que se combinam, né, de maneira diversa. Então, o aprofundamento, ele é aquilo que vai geralmente adjetivar o conceito de segurança. Então, aquilo que a gente coloca, segurança internacional, segurança nacional, segurança estatal, segurança humana, segurança global. É o nível de análise, o quão agregada é a nossa visão de segurança, ou o quão individualizada é a nossa visão de segurança sobre o que deve ser protegido. Então, segurança humana, os seres humanos devem ser protegidos. Segurança individual, segurança, né, pública, uma sociedade, um coletivo deve ser protegido. Segurança nacional, uma nação, que é diferente do Estado, que é uma instituição desta nação ou deste país. Segurança internacional é um coletivo de estados, de nações. E segurança global, né, o planeta como um todo. Então, tudo isso vai nos levar a uma perspectiva, né, que é muito encabeçada por um conceito novo, que é o conceito de segurança humana, mas que traz consigo uma visão mais complexa do que pode ser segurança e do que a gente define como prioridade na segurança. Então, isso aqui, na realidade, é o conteúdo do aprofundamento conceitual, tá? E o conteúdo do aprofundamento conceitual, ele vai envolver percepções ontológicas que vão desde o individualismo até o coletivismo. Então, existe uma tensão, obviamente, entre segurança individual e coletiva, não porque você precisa que haja um jogo de soma zero entre esses dois âmbitos da nossa sociedade, o individual e o coletivo. Não, na realidade, que bom que fosse, né, que a gente tivesse tanto segurança individual quanto coletiva. O problema é que na política existe a necessidade de priorização. E a priorização vai ser dada a uma coisa ou a outra coisa, mais uma coisa ou mais outra coisa. E isso vai ser fundamental para a definição de ameaças plausíveis, né? Então, o que é segurança? Ou melhor, o que são inseguranças, né? O que é insegurança? É uma situação em que você se vê envolto de alguma ameaça existencial, ou seja, que são potencialmente ameaçadoras ou são potencialmente passíveis de destruir a sua existência. Então, essas ameaças, por mais ou menos plausíveis que sejam, elas vão ser de segurança quando elas envolvem a possibilidade de extermínio de uma existência, a possibilidade de destruição de algo. Então, nós nos sentimos inseguros economicamente quando a gente tem uma ameaça à estabilidade financeira. Nós nos sentimos inseguros enquanto ambiente quando nós vemos uma ameaça existencial, né, ao ambiente, né, ao meio ambiente. Então, a segurança ela vai lidar necessariamente com ameaças existenciais, ou seja, ameaça de vida ou morte. Isso é bem importante, porque muitos autores, depois eles vão disputar muito o que deve ser prioritário na segurança. Eles vão lidar, o problema da segurança humana é importante, mas ele só se torna um problema mesmo quando a gente está lidando com ameaças de vida vinculadas à violência explícita, né? A ameaça de morte matada, digamos assim, né? De uma novela
brasileira que falava assim, morte matada ou morte morrida. E é um pouco isso, assim. Então, a agenda da segurança humana, ela amplia um bocado as possibilidades de ameaças à existência, não apenas para a morte matada, né, que é o tradicional, digamos, da segurança nacional e da segurança estatal, mas também para morte morrida, que seria, então, aquela, o que alguns autores chamam como, né, da freedom from fear e freedom from want. Freedom from fear é a ameaça do medo, justamente da morte matada, né? E o freedom from want é a tentativa de superar, né, o medo, né, a liberdade, então, frente às ameaças da necessidade, né, do que a gente precisa para viver. Então, esses pontos, né, a gente viu lá o que é a noção de segurança, né, da ONU na primeira aula, e envolvia justamente, né, a segurança em relação a ameaças de violência, a segurança em relação, né, a ameaças de necessidades e a dignidade. Então, essas visões, elas lidam muito com a segurança humana, com o conceito de segurança humana e ameaças plausíveis à existência não apenas por meios violentos, tá? Mas como um pano de fundo ao contexto que leva, eventualmente, a uma violência. Já outros autores mais nesse lado aqui, eles vão discutir muito mais os elementos militares, digamos, né, no setor militar, e quando isso está envolto em algo mais coletivo do que o indivíduo. E aqui, então, nesse coletivismo, é uma preocupação com a humanidade, com a segurança coletiva, né, com a segurança internacional. Os estudos da paz estão muito vinculados a isso, né, percebendo a importância de controle de armamentos frente à possibilidade de destruição total, né, de armas de destruição em massa, e também a segurança ambiental está muito aqui, porque muitas vezes você tem uma noção que não está só preocupada com os humanos em si, né, o indivíduo, né, o humano, mas ao meio ambiente em si, né, a proteção de animais, proteção de fauna, flora, etc. Então, assim, de ecossistemas. Então, vai desde uma perspectiva mais individualista até mais coletivista. E aqui no meio estariam, né, as organizações políticas coletivas, então, no intermediário, né, os estados, né, as nações, digamos assim, né, se é que a gente pode chamar isso de nação, como a gente já discutiu, né, a ideia de nação é algo homogêneo, então toda a noção de nacional, segurança nacional é problemática, porque geralmente ela está ligada a uma suposição de que existe uma segurança única, né, uma percepção única de segurança para toda a sociedade dentro de um país, e isso pode possibilitar, inclusive, o uso do Estado, né, contra a população doméstica, então é um problema, né, ou etnia, né, você ter uma visão de segurança daquele grupo, daquela etnia, então tudo isso produz, né, de alguma forma, um elemento coletivo que pode ser, muitas vezes, nocivo ao individual. E aqui, produz-se uma visão individual que pode ser, muitas vezes, nociva ao coletivo. Então, temos que cuidar um pouco com a aceitação, a crítica, né, desses conceitos. Então, o conceito de segurança humana, ele se torna cada vez mais importante, né? Você tem o Kofi Annan como um dos defensores, já nos anos 90, né, da observação de conflitos no terceiro mundo, né, casos de conflitos irregulares, crianças como militares, né, militarizadas, a discriminação racial, o direito de mulheres, tudo isso como parte de problemas de insegurança, que não envolvia, muitas vezes envolve, claramente, violência explícita, né, mas também envolve, né, problemas de dignidade, né, e problemas de insegurança das necessidades básicas dos indivíduos. Então, isso já no programa do PNUD, né, de 1994, foi estreado o relatório de desenvolvimento humano do PNUD, e aí, aqui, realmente, a noção de desenvolvimento humano vinculada à segurança humana está muito presente. E, então, o índice de desenvolvimento humano começa a ser produzido, e a noção que parte, né, essa visão aqui do PNUD, é a noção de que a segurança humana é o conceito mais adequado para se pensar, né, em uma visão mais holística, assim, dos problemas dos conflitos, porque observando vários elementos de insegurança nos indivíduos, a gente consegue ter uma visão um pouco mais complexa de como que, às vezes, a gente tem segurança estatal, segurança nacional, segurança das elites, mas não a segurança da população. Então, essa tentativa, né, de estabelecer o conceito de segurança humana como
alguma oposição ao conceito de segurança nacional, justamente no momento em que há pressões das instituições internacionais para que estados do terceiro mundo, inclusive, adotem processos de democratização de regimes autoritários, né? O que por um lado, muito paradoxal, porque muitas vezes essas mesmas instituições e os seus parceiros ocidentais foram os que sustentaram esses regimes autoritários, né, durante muito tempo no poder, mas, por outro lado, também, obviamente, a democratização era muito desejada. O problema é que essa democratização ela foi muitas vezes feita de uma maneira pouco planejada, de uma maneira imposta, e em muitos casos esse processo de democratização gerou ainda mais insegurança humana, como a gente vai ver na aula sobre resolução de conflitos, tá? Depois a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Mas, de todo modo, havia, sei lá, uma tentativa de pensar, né, num conceito de segurança que fosse mais próximo aos indivíduos. Havia uma noção básica de que direitos fundamentais sustentavam a noção de segurança que fosse passível a ser aplicada aos indivíduos, né? Então, a noção do direito natural e da necessidade, né, do Estado de Direito, do rule of law, né, que é a obrigação dos Estados, né, e também da comunidade internacional, como direito natural, né, de proteger e promover os direitos individuais, né, os direitos fundamentais dos indivíduos. Então, essa vitória, digamos, do direito internacional e a necessidade de se pensar direitos dos indivíduos no plano internacional também, não apenas no plano estatal, leva à possibilidade da comunidade internacional de se imiscuir, né, de ingerir nos problemas de crises humanitárias em casos, né, em que estados, por exemplo, não conseguem dar conta ou são justamente os realizadores, né, os que são a origem, digamos, a fonte de ameaça de insegurança. Então, isso também está envolto numa noção de humanitarismo, que não é só reconhecer, né, e promover os direitos individuais, mas também lutar e mobilizar as instituições internacionais a fortalecer o direito internacional frente a genocídios, a crimes de guerra. Não é à toa que esse relatório surge no mesmo ano em que há, né, a partir de abril até junho, né, o genocídio de Ruanda. Então, é justamente isso que se preocupa, né, a comunidade internacional. Tem que responder, né, não só como assim, o altruísmo da comunidade internacional, mas também essas instituições têm que responder inclusive a sua inação frente a um genocídio que ocorria, né, aos olhos nus, né, da população. E uma noção um pouco mais ampla de segurança que envolvesse, né, também diferentes setores e que impactasse também diferentes níveis, não só o nível coletivo do Estado Nacional, mas também grupos étnicos, né, que são fragilizados e são perseguidos, e indivíduos que também são fragilizados e perseguidos. Então, uma noção ampliadora, né, do conceito de segurança e que, obviamente, surge, né, como uma agenda. Essa agenda vai ser claramente também, assim, ela a despeito da sua justeza, assim, né, da justiça de todos esses elementos, né, dessa proposta, essa agenda, ela também vai ter alguns interessados, né, em utilizar essa agenda para justificar algumas políticas, né, internacionais. E aí, também junto vem alguns críticos, né? Primeiro, os críticos da plausibilidade e da viabilidade de adotar uma agenda tão ampla e também dos riscos à democracia de você colocar todos esses elementos, né, como desenvolvimento sustentável, direitos humanos, democracia, como parte do arcabouço de segurança. E isso vai ser um pouco mais concretizado quando a teoria da securitização for formulada. Mas já estava aqui dois problemas. Primeiro, o problema da manipulação, ou seja, então o desenvolvimento, essa população desse país não tem democracia, não tem proteção aos direitos humanos, é um país pobre, então a gente vai com recursos de segurança ou com forças de segurança, né, com a máquina de fazer frente, né, de ofertar segurança, ou de fazer frente à ameaça de segurança, a gente vai pressionar esses estados ou esses países a fazerem, né, a cumprir essas agendas. Então havia, né, já na visão dos críticos, uma possibilidade, uma potencialidade de manipulação, né, de crises internacionais, de fragilidade estatal, como uma justificativa de intervenções, né, de mudança de regime, de desestabilização ainda maior nos países do terceiro mundo. Então esse era um grande problema. O outro problema é que você amplia tanto o conceito de segurança que você já não tem mais... Você tem uma lista gigantesca, você não tem priorização do que deve ser feito antes e depois,
e daqui a pouco você também não tem mais nem controle das forças de segurança, para que usá-las, onde que você vai usá-las, tá? Então, assim, por um lado, né, você tem, né, uma possibilidade, né, uma proposta, que é mostrar a importância da segurança de indivíduos como um problema de segurança internacional, lidar com degradação ambiental, estabilidade econômica, laços sociais, avaliar os problemas no terceiro mundo como os impactos de globalização, e aí listas específicas, né, de riscos globais, como minas terrestres, armas leves, violência de gênero, então um bocado de problemas de instabilidades que se tornam, né, problemas de segurança. E por outro lado, você tem críticos em relação a essa ampliação demasiada do problema de segurança, justamente pelos perigos que ela pode levar. Já vou chegar nesse ponto, então, para deixar um pouco mais claro para vocês. Em 2004, então, o relatório More Secure World, ele consegue constituir, né, uma noção de segurança que seja uma noção mais ampla, mais holística, e coloca 6 grupos de ameaças dos governos, envolvendo desde questões, né, fundamentais já tratadas como segurança, como conflito interestatal, conflito interno, armas nucleares, né, mas como outras coisas também. Terrorismo já entra aqui, a despeito da alta potencialidade de manipulação do que é o que não é terrorismo, então isso é um problema, né? E o crime organizado como um problema de segurança, então os estados começam a se preocupar cada vez mais com o crime organizado e utilizar forças de segurança pesada contra o crime organizado, tá? Mas isso já era visto desde os anos 80, né? Mas aqui, especificamente, algo bem diferente, que é ameaças socioeconômicas, pobreza, doenças infecto-contagiosas, degradação ambiental, elementos adicionais ao que era visto anteriormente, tá? Então, uma discussão fundamental que passa a se tornar aqui objeto de análise é a discussão sobre o nível de fragilidade estatal. Então, quanto mais frágil é um Estado, mais aberto a inseguranças e menos condições terá de garantir por si só a segurança dessa população. Então aqui é um índice, né, o State Fragility Index, que ele vai mostrar, né, feito pelo pessoal do projeto Polity4, e vai tentar mostrar performance governamental ou estatal em 2 qualidades essenciais, efetividade e legitimidade, né, que envolve segurança, governo, economia e desenvolvimento social. E aí ele vai colocar isso dentro de um índice para ver quem tem mais fragilidade e quem tem menos fragilidade. Portanto, são índices, indicadores, eles, obviamente, todo indicador ele tem algum tipo de influência, né, das teorias que estão sendo propostas e tal. Então, existe, obviamente, alguma influência de viés, né, de uma teoria mais liberal ou mais realista e tal. Então, nesse caso aqui, né, são elementos, né, que, bom, como indicador, ele serve para análise, mas também ele pode ser, segundo os seus críticos, uma justificativa para dizer, então, que, sei lá, a China tem instabilidade moderada, né, fragilidade moderada. Outros países, né, como Colômbia, né, outros países africanos, né, do Oriente Médio, né, tem uma séria instabilidade. Pegar ali o caso do Irã, né, do Iraque. Então, assim, fragilidades que podem ser, inclusive, justificativa. Por um lado, podem ser importantes para a gente analisar a dificuldade dos estados em darem conta das suas funções e, por outro, uma justificativa para que a comunidade internacional haja frente a esses problemas. Então, tudo tem 2 visões, né, no mínimo, né? A gente pode ver essas 2 questões aqui claramente perceptivas. Por que a questão da possibilidade, né, do risco que a gente observar a fragilidade estatal como causa, né, de conflitos e como causa de justificativa de intervenção internacional nos conflitos, é porque muitas vezes essa fragilidade estatal aqui, ela foi consequência da política das grandes potências, consequência da política das instituições internacionais multilaterais, e não o contrário. Então, utilizar depois a consequência das suas políticas como justificativa de intervenção internacional é, no mínimo, né, muito hipócrita. Então, a gente tem que ver com muito cuidado esse tipo de análise, né, como e para que a gente está utilizando uma análise de tipo capacidades estatais, né, para justificar o quê, afinal de contas. Tá? Então, e aí vem
um bocado de agendas derivadas, né, da pobreza, da saúde, do meio ambiente. Vou tocar em algumas delas agora. A da pobreza, né, lida com um bocado de correlações e também manifestações paralelas, né, de insegurança, que não são só a segurança do medo, mas a insegurança da necessidade, né, do desejo das pessoas, né, da necessidade de dignidade. Então, a ideia é que a pobreza, ela mata mais do que conflitos armados, e aí ela também, né, os gastos em defesa, eles continuam existindo, mas também você precisaria ter gastos em políticas sociais, né, de emprego, educação, moradia. Então, tudo isso vai entrar numa agenda de segurança, né? Outras formas de manifestação da violência, então, se tornam bem importantes, né? Como, né, a gente vê segurança enquanto não algo apenas vinculado, né, a conflitos armados ou violência explícita, mas a segurança que as pessoas podem ter do ponto de vista geográfico, administrativo, econômico, né? E também, obviamente, isso como um resultado, né, das reformas do Estado, e o Estado incapaz de dar conta de políticas de desenvolvimento social, de inclusão econômica para essa população. E as ONGs também surgindo como interessadas no problema, né, para suprimir, para ajudar, para dar soluções imediatas aos desafios da pobreza, mas também como uma forma de pressionar os estados para fazerem algo, como uma forma de também denunciar inação por parte de estados do sistema internacional. E aqui, bom, a Agenda do Milênio envolve um bocado de pontos que são muitas vezes vinculados a uma relação entre segurança e pobreza. Então, na Agenda do Milênio, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles estão muito relacionados a uma agenda de erradicação de pobreza e lidando com isso como algo vinculado a uma agenda de segurança, né, uma de segurança humana. Um elemento aqui que a gente vai tratar nas aulas seguintes, né, é o problema da pobreza derivada de conflitos, né, derivada objetivamente de conflitos armados, né, como a destruição que os conflitos armados produzem nas infraestruturas estatais, nas infraestruturas sociais, né, na destruição de tecido social, de famílias, de comunidades, na obrigação, né, no impacto que esses conflitos armados produzem, né, para refugiados, ou seja, populações que têm que sair do seu próprio território. Agora, recentemente, a gente está vendo, né, a situação do conflito no norte da Etiópia, com os Tigray, né, eles são basicamente uma parte predominante que sempre lutou por autonomia, né, no norte da Etiópia, e cuja população dessa região acaba tendo que fluir, né, para o Sudão, que é um território também muito fragilizado, com seus próprios conflitos domésticos, né, no mínimo 2 conflitos, né, com o Sudão do Sul, né, que antes eram parte do território do Sudão, se independizou em 2010, e com Darfur. Então, ainda vão para um estado que não é um estado que está basicamente preparado para receber essa população de refugiados. E a maior parte dos países que recebem refugiados está no sul global. Então, assim, todo aquele temor, aquele terror de que a Europa está recebendo refugiados da Síria e da Primavera Árabe, é um temor que mostra só o quanto que a gente desconhece sobre o problema das mobilidades recorrentes de conflitos armados. Basicamente, a maior origem, né, de refugiados está no sul global, né? Então, aqui a gente tem essas regiões, né, na Ásia, né, na África e nas Américas como fonte fundamental, né, tanto de refugiados internacionais, né, que é o conceito básico, a definição de refugiados, como tamanho de refugiados vermelhinho, né? Na Europa, nesse caso, são geralmente Europa Oriental, então regiões mais pobres da Europa, né, mais periféricas. Em amarelo, solicitantes de asilo, né? E um elemento aqui bem importante, que é esse roxinho aqui, se vocês conseguem ver, são os IDP, né, que são os deslocados internos. E às vezes a gente esquece de falar isso, a gente fala, um campo de refugiados, etc. Mas os deslocados internos, que não conseguem nem sair do próprio país e ainda estão vítimas desses conflitos armados internos, né? Então, a quantidade de deslocados internos, por exemplo, nesse gráfico aqui, 2009, bem antigo já, mas, bom, já nos mostra proporcionalmente, né, como isso é importante, de
6 milhões, né, de deslocados internos em comparação aos 2 milhões de refugiados. Então, o número de deslocados internos é muito maior, muito mais importante do que o de refugiados, muito embora os refugiados estejam numa situação, muitas vezes, aí mais complicada, né, por estar fora do seu próprio território de origem. E aí, apoiando também aqui por conflito, né, e aí as pessoas aqui deslocadas internas, né, por conflito e violência por Estado, né, também no sul global, a maior parte. E mais um mapinha aqui que eu acho legal, esses mapinhas coloridos e tal. Esse mapinha aqui é um morfológico, um mapa morfológico, em que o tamanho dos países se configura pelo dado que a gente colocou. Então aqui é o dado de deslocados internos. Então, onde estão os países com maior número de deslocados externos ficam maiores, isso com menor número de deslocados internos ficam menores. Então, se o mapa do mundo tivesse países com tamanho de acordo com o número de deslocados internos, assim seria, né, a disposição geográfica do mapa mundial, né, o tamanho dos países. Então, a Europa desapareceria, a América do Norte também, e a gente teria um mapa basicamente de Oriente Médio, Sul da Ásia, o Sudeste Asiático, África e América do Sul. Tá? Portanto, existe, né, uma agenda derivada que está vinculada objetiva, direta e também indiretamente a essa relação pobreza, conflito, né, e gerando mais pobreza. Assim, a pobreza levando complexamente a situações de conflito, né, e, por sua vez, os conflitos levando cada vez mais à pobreza. Tá? Aqui uma manifestação da Caroline Thomas, que países de baixa renda, né, corresponderam por mais da metade, né, dos países que experimentaram conflitos entre 1990 e 2003. Se a gente fosse colocar durante a Guerra Fria, mesma coisa, né, continuaram sendo os países que experimentaram mais conflitos. O processo de descolonização, né, do pós-Segunda Guerra Mundial produziu, né, uma ordem em que os conflitos periféricos muitas vezes se tornaram invisíveis no sistema internacional. Aqui também, né, é interessante como que você tem aqui duas categorias, ainda aquela morfológica, que vai, então assim, quanto maior for o estado, maior a população pobre que vive com $1 ao dia, então $30 ao mês, certo? Então, $30 ao mês, e além disto, a gente tem cores dos países, que então aqui é por população e aqui é por país, né, no agregado. Então, países que estão, né, cronicamente deprived, né, desprovidos, né, de condições econômicas e tal, para subsistência, para sobrevivência. De vermelho até o branquinho aqui. Tá? Então, tem uma boa correlação entre a população, o tamanho da população do país pobre e como o país em si é classificado, né, como deprived ou não. Então é interessante essa correlação, é meio óbvio assim, né, mas você vai ter casos, então, um país que é parcialmente deprived, só que você tem uma população enorme vivendo com $1 diário, como a Índia, por exemplo, a Nigéria, né? Ou um país que está melhorando, como é o caso da China, mas que também tem uma população. Se a gente desfocar a análise exclusiva só no país, a gente consegue ver outras situações, que é a situação dos seres humanos, né, dos indivíduos em si, não do país no agregado. Então, isso é bem interessante, um exemplo aqui de uma análise mais comparativa entre o que é o Estado e o que é a quantidade da população, né, em termos absolutos. Tá? Outra agenda do meio ambiente começa já desde o início dos anos 90, com textos de Robert Kaplan, que tinha uma noção assim, meio apocalíptica, né, de que primeiro, né, a gente tinha uma ideia que, né, o mundo ia produzir cada vez mais problemas ambientais, né, e que você tem uma divisão de trabalho, né, em situações, em países que são desenvolvidos, e que daí você vai ter o último homem, né, o último homem ocidentalizado, civilizado, então super etnocêntrica essa visão, e uma noção do primeiro homem, que são os estados que produzem problemas ambientais, são estados que produzem conflitos, que são os estados periféricos, na visão do Robert Kaplan. É uma visão bem simplista, né, muito vinculada a essa noção
do Francis Fukuyama, de fim da história, né, de mundo livre e o mundo não livre. E, na realidade, não se concretizou, porque a gente percebe que países no mundo desenvolvido ainda são grandes produtores de instabilidades climáticas e ambientais. É justamente, né, malthusiana que eu coloquei aqui. Então, é malthusiana nessa visão de que, né, aquela perspectiva, né, os pobres se reproduzem como ratos e vão produzir o apocalipse no nosso planeta. E aí a gente tem que defender, né, o mundo ocidental frente a essas instabilidades. Bom, isso é o que trouxe, digamos, a pauta ambiental para a área de segurança, porque a pauta ambiental já existia há muito tempo, né, na área das discussões entre estados. Se vocês forem ver a Conferência de Estocolmo, lá em 1972, já era parte, né, de uma agenda ambiental dos estados, o Rio, né, 92 e tal. Então, isso tudo nos trouxe, né, uma agenda importante, né, das discussões das relações internacionais. Mas para entrar na pauta dos estudos de segurança, isso começou a ser importante nos anos 90, lá com aquela organização do conceito de segurança humana por parte do PNUD, da ONU, né, mas, sobretudo, com uma visão mais científica dos estudos da relação entre ambiente e segurança. Então, um dos nomes bem importantes é o Thomas Homer Dykson, que ele vai justamente tentar analisar, não criar teorias absurdas, né, sobre o que vai acontecer e futurologia, mas lidar com possíveis causas de mudanças ambientais em regiões em conflitos, né, por que você se tem ou não tem correlação entre regiões com crises ambientais e conflitos armados. E aí algumas das temáticas que ele discute é guerra por recursos, ou seja, é tentar ver se existe correlação entre regiões com muito recurso e guerra, né, ou se existe uma relação entre abundância, né, de recursos e violência. E, por outro lado, ele vai também tentar entender se as guerras ocorrem mais por recursos, como o Michael Clare, tem um autor muito importante que estuda esse conceito, né, guerra por recursos, ou seja, guerra por petróleo, guerra por água, guerra por recursos naturais, ou se a guerra ocorre muito mais pela escassez interna, pela falta de recursos, né, ou seja, falta de solo arável, falta de ambiente para a produção econômica, né, para a sustentabilidade da população. Também os problemas de movimentos demográficos, né, e guerras internas, como isso é importante. E, basicamente, sua proposta é justamente ver essas guerras indiretas, as guerras não centrais, né, as guerras periféricas, e aí avaliar como que as guerras centrais podem ser constituídas a partir desses problemas, né, como indiretamente decorrente dos problemas das guerras periféricas, tá? Então, essa relação de abundância de recursos de violência ainda no trabalho dele se mostra muito problemática. Então, você não sabe se tem uma discussão importante se a gente vai ter mais guerra no sul por causa da falta de recursos ou da proliferação de recursos. Mas uma agenda de pesquisa se torna bem importante aqui, né? E os desafios de securitização, os problemas de intervenções, então tudo se torna uma agenda com literatura importante aqui nos estudos de segurança internacional. Também surge uma visão mais globalista, né, que está desvinculada dos conflitos mais específicos, assim, mas que estão mostrando, né, problemas mais globais, agendas mais globais, e como que essas agendas globais podem ter problemas para a segurança, né? Não de conflitos pontuais, mas problemas generalizados, assim, né? Como problemas de escassez de alimento, falta de água, falta de acesso à energia, produzindo migração, violência e conflitos um pouco mais gerais e generalizados do que aqueles que o Homer Dykson estava observando. Mas o que importa é que aqui, bom, se formam agendas importantes de discussão sobre o meio ambiente e segurança, que a gente pode tratar depois, e para dar conta aqui de todas as agendas que nos importam, né? A agenda da saúde também se torna importante tanto com a discussão sobre os impactos do bioterrorismo, né? E a ascensão de doenças que chamaram muita atenção das opiniões públicas internacionais, como HIV/AIDS e a ideia de uso de infecções, né, e vírus como uma forma de desestabilização, né, como arma biológica. Então, por isso, do ponto de vista assim, de alguns atores, essa discussão do setor saúde
ainda é muito estudada do ponto de vista do escopo da segurança nacional e não da segurança humana. Então, no próprio Estados Unidos, o setor da saúde, digamos, é importante em muitas políticas de segurança nacional, né? A ideia de você prever, né, como problemas de armas biológicas produzindo, né, perda de vidas, instabilidade, declínio econômico, instabilidade de tropas, etc. Uma agenda que também é discutida é a do HIV, AIDS em forças armadas, né, em tropas, e como que em missões de paz existe muitos casos de proliferação do vírus, tá? Consequências na população, obviamente, né? Então, não só nos estados, mas na população, mas ainda sendo vistas como problemas mais no escopo da segurança nacional, sobretudo por causa dos Estados Unidos. Então, algumas problemáticas que acabam acontecendo, né? Países disputando vacinas, né? E o estoque de vacinas, né? Para saber assim, quem é que vai se recuperar de uma pandemia antes. É isso que a gente vê até nos dias atuais, né? A gente tinha visto isso muito com a gripe suína, né? H1N1, e hoje acaba aparecendo bastante, né? Como que também atores políticos nos Estados Unidos acusam a China de ter utilizado vírus como uma forma de agredir e de desestabilizar o Ocidente. Então, perspectivas que vão envolver saúde, né, na discussão sobre segurança. Tá? E também como que agentes de segurança, né, se vinculam a uma pauta de saúde, e vice-versa, como agentes de saúde se vinculam numa pauta de segurança. Então, a presença de ONGs na área de saúde em missões de paz, em zonas de conflito, como o caso do Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, e, por outro lado, a presença de forças armadas, né, o envio de tropas em momentos, em situações de instabilidade, instabilidade epidemiológica, né, instabilidade de saúde. Então, a gente tem visto muito nos últimos anos, né, estados que têm problemas, né, de saúde crônicos e como isso afeta também zonas de missões de paz, como em regiões de campos de refugiado, você tem desafios, né, de saúde pública, como que alguns países, né, o problema de saúde pública e saneamento básico é fundamental na mortalidade de grande parte da população. Então, se vocês forem ver, assim, alguns países, né, como aqui, os que estão mais em branquinho, regezinho, né, países africanos, né, menos de 40% da população tem acesso a saneamento básico. O que significa saneamento básico? Significa que você utiliza, assim, o critério norteador, que você utiliza fontes diferentes da água que você bebe para a água que você faz as suas necessidades. Tá? Isso é saneamento básico. Pra gente é tão absurdo. Mas então o saneamento básico é você ter um filtro para a sua água. Não, tem nada a ver. É você ter uma separação básica entre aquilo que você usa, né, que carrega um bocado de bactérias, né, de germes, de possíveis doenças ou vetores de doenças à população, né, com aquilo que você utiliza para consumir. Então, isso é, assim, um direito fundamental de qualquer população, de qualquer sociedade. Tá? E aí você vê, então, assim, desde zonas urbanas, né, que tem uma quantidade maior aqui, né, se a gente for no caso do país africanos, eu coloquei justamente porque tem situação mais grave, né? Então, assim, zonas urbanas que, infelizmente, têm mais condições de acesso ao saneamento básico, mas, sobretudo, em zonas rurais, em que, às vezes, você tem que caminhar 20 a 30 quilômetros para pegar uma fonte de água potável, né? Uma água para você utilizar para sua vida, para sua alimentação, para cozinhar, para beber, etc. Então, esses elementos aqui, eles afetam claramente a segurança humana da população, a segurança nacional também. Se você tiver um problema de guerra, de conflito armado, né, essa população, se tivesse que ser mobilizada, né, não conseguiria, você não tem condições de ter nem infraestrutura para chegar nessa população, né, e é uma população que está sofrendo de problemas que às vezes não são vistos pela comunidade internacional. Então ninguém pega um político de algum país africano, tipo, né, com baixo nível de desenvolvimento humano, lá do Zimbábue, e leva ele até o seu escritório para ordenar um decreto para criar infraestrutura de saneamento básico para a população. Agora, para colocar essa população para tomar para ir para quarentena em uma pandemia do Ebola, isso já é aceitável. Então, assim, tem muito um problema aqui, né, da aceitação internacional em relação a
os olhares internacionais, principalmente ocidentais, em relação a pandemias que podem chegar na sua porta e a vista grossa da população mundial em relação a doenças que são já relativamente banidas dos seus territórios. Então, aqui é só uma imagem que mostra, né, a questão da segurança do uso da violência de alguma forma, né? Uma criança, ela não está sendo morta, mas ela mostra um pouco desse símbolo, né, de como que as forças de segurança podem atuar em situações em que há digamos assim, uma aceitação, né, daqueles políticos que importam, para que haja uma mobilização, né, de políticas públicas de exceção para fazer frente a uma doença, por exemplo. Então, forças de segurança agindo, né, para conter uma pandemia. Quem é que decide quando que uma força de segurança vai agir para conter uma pandemia? E o que as forças de segurança podem fazer para conter uma pandemia? Dar tiro no vírus? Que tipo de ação? E quais são os casos que são definidos que devem ser priorizados ou não priorizados? Por exemplo, uma epidemia como o de Ebola, você teve em um ano 4.500 mortos. Não chega nem comparado ao caso do coronavírus. Já em um ano, pela cólera, você tem o mesmo número de mortos. Ninguém fala nada da cólera. Ninguém manda tropas para combater a cólera, como mandaram para combater o Ebola, né, que Barack Obama, né, naquele momento, em 2014, mandou quase que um batalhão dos Estados Unidos, né, uma brigada, né, melhor dizendo, né, para combater o Ebola na África Ocidental. Mortes em 2010 pela malária, mais de 500 mil mortes na África pela malária, que é uma doença que você tem a condição de tratar por meio de da quinina, tem medicamentos, tem possibilidade de vacina, inclusive. Tá? E 170 milhões infectados por este vírus. E aí, é interessante que se você conversa com cidadãos de países africanos, é quase que óbvio assim, que dentro da família 50% das pessoas já foram infectadas pela malária em algum momento. Né? E a malária pode ser morta não apenas, né, pode ser evitada não apenas por ações paliativas, mas também preventivas, porque a malária se reproduz como a dengue, né? Se reproduz em zonas de lixo, em zonas de água parada, em zonas insalubres. Né? Tuberculose, AIDS, entre outras doenças que são problemáticas nesses países e que muitas vezes não são securitizadas, outras são. O problema é quando que elas vão ser, né, securitizadas e por quem. O que explica a securitização. Então, esses dilemas são muito importantes, tá? Então essas discussões nos levam a alguns problemas. Tá, segurança humana, ótimo. Mas quem é que define o que é segurança humana? O que define o que é prioridade? Então, tudo isso ainda vai ser filtrado por uma agenda política. E essa agenda política é super complexa. Então, alguns dilemas existem aqui, né? O problema, por exemplo, de trazer toda uma agenda do desenvolvimento para a área da agenda de segurança é justamente abrir caminho para que tudo isso seja utilizado como uma forma de justificar ações com o uso da força. Né? E aí os estados vão se tornar inseguros só porque eles são pobres e as suas populações são excluídas. Então, eles sempre vão ser uma ameaça de segurança de partida, né? Natural. E não porque realmente existe uma ameaça de segurança por lá. Uma ameaça de segurança de violência, efetivamente. Né? Outras visões, né? Visões críticas aqui que vão dizer que a perspectiva de segurança é uma perspectiva de segurança humana up-down, do norte para o sul. É uma ideia de individualidade, né, de direitos humanos que não corresponde muito aos valores, né, de países não ocidentais. Você está falando de seres humanos, mas não tratando de coletividades, não tratando de grupos, né, de outras organizações comunitárias que não são indivíduos especificamente, que poderiam ser observados. Hong, por exemplo, diz que é uma visão canadense de mundo, ou seja, parece que é um mundo consistindo primariamente de Canadás, né? Nesse mundo, a segurança humana poderia ser um consenso, né? E o tipo de intrusão, né, de valor intrusiveness, né, intrusividade, né, não sei como traduzir, associada e implementar essa agenda poderia ser aceitável. Entretanto, muitos indivíduos do século XXI residem, né, em abrigos feitos, né, de
de palha feitos à mão, né? E justamente dessas residências aqui, no caso da África, né? Que eu tinha mostrado para vocês, feitas de estanho, que é algo que você basicamente usa para condução e solda de circuitos eletrônicos e que ferve no verão e congela no inverno. Então, que diferença vai fazer para suas vidas insistir que eles se tornaram objetos de referência da segurança? Isso não vai fazer nenhuma diferença, porque na realidade os problemas que eles querem que sejam resolvidos são problemas de desenvolvimento e não problemas de segurança, efetivamente, né? Então, é uma das críticas que está aqui. E outras críticas que segundo o CEPIC, está divididas em 3 problemas, né? Primeiro, é que você cria uma agenda muito grande para o problema de segurança, e aí os instrumentos defensivos e informacionais necessários para a segurança se tornam quase que impossíveis de serem alcançados. Você tem que ter um orçamento para a área de segurança, uma observação de normas, de sigilo e de vínculo entre atores de segurança que são quase impossíveis de serem cumpridas por uma agenda tão grande. Outra questão são os riscos para a democracia, né? A ideia de securitizar eventualmente temas que não são relacionados, né, ao uso potencial de força, ou seja, para a educação, para o meio ambiente, para a saúde. Então, tudo pode ser uma ameaça de segurança, né? Então, você coloca, aí justifica o uso de agentes de segurança infiltrados em atividades que não têm bulhufas, né, com segurança. Então, e outra questão é o enfoque de segurança passa a estar nas ameaças iminentes. Então, tudo que é segurança começa a se tornar um problema não de capacitação e de organização de estruturas de defesa e de segurança pública, mas simplesmente em ir atrás de ameaças que são mais ou menos, que afetam mais ou menos os indivíduos. Então esse é um problema que ele coloca, né, está num texto complementar da nossa aula de hoje. Isso envolve também, a crítica do CEPIC não é tão a crítica realista, é um pouco mais aprofundada e complexa do que ela, mas a crítica daí realista e tradicionalista vai dizer que segurança humana imagina um mundo perfeito, impossível de ser feito, e foca a energia nesse mundo, enquanto guerras tradicionais ainda permanecem. Então, você tem ainda conflitos armados, você está colocando um bocado de coisas na agenda da segurança, e esvaziando as outras agendas, e enchendo a agenda de segurança de questões que são problemas para as sociedades, mas não necessariamente de segurança, né, segundo a visão realista. Tá? E aí eles fornecem uma ideia de segurança estatal, que vai ser muito utilizado para a noção de segurança do terceiro mundo, inclusive, né? E aí, sustentando que as ameaças residenciais que devem ser consideradas como segurança devem ser mais do que aquelas ao indivíduo e menos do que aquelas da humanidade toda, né? Para obter legitimidade, justamente para mobilizar os meios do Estado, né? E de outros atores nas relações internacionais. Então, aqui ficam as ameaças internas e externas que põem em xeque a sobrevivência e a integridade do Estado, e apenas permitem, alguns autores nessa área da segurança estatal, permitem que temas sejam vinculados a temas de segurança apenas se estiverem relacionados com questões militares, como o Stephen Wall sustenta, e políticas, ou seja, Estado, regime, né? E, então, assim, um problema ambiental vai se tornar um problema ambiental se ele tiver uma ameaça à estabilidade estatal, nessa perspectiva, né? Então, somente se for direta ou indiretamente relacionado à segurança do Estado. Então, se renova também uma resposta à segurança humana com uma visão de uma segurança estatal um pouco diferente do que era a segurança nacional, porque segurança estatal não se tratava muito na época da Guerra Fria, mas sobretudo a segurança nacional. E a segurança estatal vai estar também vinculada a uma noção, né, de que o Estado ele tem uma sociedade, muitas vezes ele usa a força contra essa sociedade, ou seja, quem analisa a segurança estatal também pode ser crítico à segurança estatal, não tem por que não ser, né, ou não há um impedimento a isso, mas mostra justamente que o Estado ele tenta utilizar os meios de coerção para a sua sustentabilidade, muito mais na história do que para a defesa dos indivíduos. Então, essa visão ela é muito mais analítica do que uma visão normativa, do que deveria ser, né, a segurança humana e tal. Eles mostram justamente que o Estado ele está sempre no desafio de legitimidade e efetividade, de garantir a sua existência, né, e a efetividade da aplicação da força. Então, é uma visão um pouco mais analítica e mais realista com o que a gente observa no mundo. Muito embora as instituições internacionais busquem sustentar a noção de segurança humana, os estados eles estão muito mais preocupados com a segurança estatal do que com a humana. Então, nos estudos estratégicos, nos estudos da paz, geralmente esse conceito, né, de segurança é adotado, e hoje a gente vê, então,
também um reflexo dos tradicionalistas para trazer novos temas que mostrem, então, que os estudos de segurança, eles experimentaram, né, essa ampliação, mas, por outro lado, essa ampliação não foi só na área de segurança humana. Outros autores que lidam com estudos mais tradicionais também ampliaram seu foco de observação, né, passaram a renovar os seus temas, como o problema da tecnologia, o problema da segurança regional. Então, tudo isso passou a fazer parte também de uma agenda dos chamados tradicionalistas, tá? Então, os tradicionalistas, eles também se reorganizaram no período do pós-Guerra Fria, e basicamente começam isso aqui do texto lá do Buzan e da Hansen, né, e começam a lidar com problemas de eventuais rivalidades entre grandes potências, tecnologia, guerras internas, problemas da segurança ao Estado, segurança regional, tá? E institucionalização se mantém, né, por parte dos tradicionalistas nas universidades mais tradicionais dos estudos de segurança.